Que é? Passa direto. Ok. Eu nunca vi isso aqui. As 2 vezes que eu vi revista Eu não digo, tem a revista, é no verão. O pessoal vem À vontade. à vontade, no inverno, graças a Deus, não tem esse problema. Mas de qualquer forma, chegando lá, tem aqueles negócios, antigamente era a forma deles venderem uma pashmina, hoje eles emprestam isso. Um pouco mais Uma de... pashmina. Lembra? Achei para tampar assim depois. Tudo que está destampado. É. Hã? Não. Homem também. Homem de bermuda. Eles obrigavam os homens que estavam de bermuda a não comprar uma pashmina, comprar duas, uma para cada perna. Era muito engraçado. Você vai procurar uma sombrazinha. Pastor, hoje você tá atacado, né? Não. Mas eu tô assim, Pessoal, quem está de leque, que ele mandar, coloca esse lenço. Pessoal, quem ele não apontar, Faz assim, tipo, você tá marcando o corpo. Não entendeu o negócio desse. Não, isso aqui é uma reforma. Lá é onde Abraão rompeu. Aí é onde Abraão rompeu o céu. Olha, vou pensar seriamente. Pessoal, só explicar um pouco a geografia do lugar. O Templo de Salomão, o primeiro templo, deletem tudo, não tem nada aqui, exceto um cume de uma montanha. Lá ele constrói o primeiro templo. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, os babilônios. Não sobra nada do primeiro templo. Herodes, vamos dizer assim, se acredita que o principal motivo que Herodes constrói o templo não é para louvar a Deus, ele é um ato político. Ok? Os judeus não têm templo e ele sabe que ele é muito mal visto e quisto pelo povo. Ele diz: eu vou construir o templo e os meus súditos vão me admirar por fazer isso. Mas Herodes não está fazendo só a casa de Deus em cima do cume do monte. Ele diz: eu quero um lugar onde todo o povo de Israel possa vir aqui e que eu possa talvez também dar um discursozinho eleitoral. Então, em volta do monte, ok? Tenta imaginar o Monte Moriá. Ele vai construir 4 paredes. Parede oriental, onde está a Porta da Misericórdia, que a gente viu do Monte das Oliveiras, está ali. Parede sul, parede ocidental e parede norte. Do momento que ele tem esses 4 muros em volta do monte, ele vai aplanar o monte e aí ele vai receber um terreno muito grande, onde ele vai fazer 3 obras. Uma, o templo. A segunda, aqui, pessoal, esses capitéis que vocês estão vendo, isso é parte de uma construção gigantesca que chegava desde o muro ocidental até o muro oriental, mais ou menos 250 metros de um hangar gigantesco. Esse lugar era chamado a Ala Real. Era o único lugar onde os gentios, quem não era judeu, tinha acesso. Quando vocês ouvem sobre o comércio desonesto, os cambistas e tudo isso, é aqui. Por que tem a necessidade de ir? Por que isso se transforma no mercado? Eles são não judeus, eles estão vindo ou da Síria, ou do Líbano, ou do Egito. Para que eles estão vindo aqui? Eles estão vindo aqui fazer um sacrifício. Os idólatras não têm problema em adotar
também o Deus dos judeus. Então eles vinham para cá, eles estão vindo da Síria para trazer um sacrifício de um cabritinho. Ninguém vai trazer o cabritinho da Síria na coleira. Vai trazer dinheiro sírio. Antes de comprar o cabritinho, o que tem que fazer? Trocar para o shekel o dinheiro. Então, todo aquele comércio, o pessoal sabe que o turista está meio apressado para trocar o dinheiro, não conhece a moeda, roubaria, ok? Os cordeiros que eram vendidos aqui, nenhum judeu compraria um carneiro manco com a orelha quebrada daquela para levar para o templo. Mas só tem isso. Se eu quiser, pegue. Se não quiser, pode ir embora. Ele vai pegar aquilo, ok? Então algo de muito desonesto está acontecendo na ala real. No meio, como eu disse, o templo, e depois do templo, Herodes diz, esse é um lugar problemático. Todo o povo judeu se encontra aqui nas 3 festas, rapidamente pode desencadear uma revolução contra mim aqui. Eu quero ter aqui um quartel, uma fortaleza, que principalmente nas 3 festas, eu sempre tenho aqui uma força militar para pôr ordem nesse lugar. E aí ele constrói o que se chama Fortaleza Antônia. Então, em cima daquela esplanada, 3 construções, uma fortaleza militar, não repitam, um shopping center e o templo, certo? Tem aqui 2 mesquitas, uma dourada e essa que uma vez era prateada. Qual a mais importante? Foi um coro das mulheres, né? Tudo dourado sempre parece melhor. Pessoal, essa é a mesquita importante, é a cinzenta, ok? Aquilo é uma mesquita de oração. Essa é a relação do islamismo para com a cidade de Jerusalém. Ela se chama a mesquita de El-Aqsa. El-Aqsa é a mesquita da ponta, da pontinha, ok? Qual a relação em todo o Alcorão sobre a cidade de Jerusalém e o islamismo? Uma só citação, que é o seguinte: Maomé sobe em Meca está lá no sul, sobe no cavalo ao lado dele, e no que se chama a jornada noturna de Maomé, ele sai de Meca e desce exatamente onde está essa mesquita. Não, desculpa, ele desce nesse lugar, é o lugar onde eles vão construir a mesquita. Essa mesquita que eu disse que ela é menos importante, é uma mesquita onde se fazem as orações. Ela está sobre o lugar mais sagrado vamos dizer assim, para os monoteístas, que é o lugar do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac. O cume do Monte Moriá também é chamado Domus da Rocha, ou seja, a rocha mãe, a senhora rocha, que de acordo com a tradição é o lugar da onde começa a criação do mundo, ok? Essa rocha está na parte de baixo dessa mesquita. Pessoal, eu só quero dar uma breve palavra aqui, porque essa é a 4ª vez que eu subo aqui, eu e minha esposa. A primeira vez vim com ela e agora nessa 4ª vez estamos aqui juntos. E eu me lembro muito bem do sentimento que nós tivemos quando nós chegamos aqui, e foi o sentimento que o Joey teve, que o Marcos Valério teve, e talvez quem eu não conversei ainda teve exatamente esse sentimento. A gente precisa entender esse lugar um pouco sobre o ponto de vista cristão nosso. A gente recobra os tempos em que Abraão ofereceu Isaac, depois onde o templo de Salomão foi erguido, depois destruído, depois o templo de novo é erguido aí nesse lugar, e depois das guerras, então temos uma mesquita aí. Mas esse lugar é um lugar muito, muito, muito interessante para a gente entender no nosso ponto de vista. Porque eu não lembro agora a fonte, eu creio que foi Flávio José, ele disse que o centro do universo é a Terra. O centro da Terra é Israel, o centro de Israel é o templo, ou seja, o Monte Moriá. O centro do templo é o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos tem o centro, que é o lugar onde está a Arca da Aliança, aquela arca que a gente comprou
não é aquela, mas é uma réplica. Mas a ideia é que no centro da arca está também 3 coisas: a vara de Arão que floresceu, o maná que não envelhecia e as tábuas da lei. Quando nós chegamos aqui, o sentimento que deu, eu vou falar em português porque eu sei que eles não vão entender, foi de revolta. Revolta total. Eu e a Lara, meu Deus, amor, vamos ingressar aqui no exército de Israel, vamos pegar umas metralhadoras, vamos tirar esse povo daqui. E aí eu sei que a Lara ficou olhando para mim e disse assim: amor, parece que você não conhece a Bíblia, o básico da Bíblia. Porque se fosse assim, nós teríamos que pegar uma cabana, fazer aqui e morar aqui. Porque a ideia é que Deus habita ali. Deus não habita em nada feito por mãos de homens. Deus habita dentro de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Esse templo que foi destruído em 3 dias e foi construído, Jesus não estava falando do templo que estava ali. Aqui, exatamente nessa região, foi onde ele expulsou os vendilhões. Ele sai daqui e vai para o deserto. Por quê? Porque não tinha ambiente para aquilo que ele veio trazer. Então, gente, a grande mensagem desse lugar é essa: Deus não habita em nada feito por mãos de homens. A casa favorita de Deus somos nós, eu Amém. E você. Aleluia. Eu e você somos o lugar preferido de Deus para habitar. Por isso, esse entendimento, porque, irmãos, pensa aqui comigo, eu estou terminando porque o nosso tempo é bem curto. Se Alá ouvir a oração dos muçulmanos que estão aqui, hoje tem poucos, hoje eu achei legal porque não teve revista aqui, não teve problema para a gente entrar, já foi bem complicado para chegar aqui. Mas se Alá ouvir a oração dos muçulmanos que estão aqui, e tem uma ideia teológica que Alá é o mesmo Elohim, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, eu não vou entrar nesse mérito da questão, cada um tem a sua definição. Mas se Alá ouvir a oração dos islâmicos que estão aqui em cima, ele destrói o muro, tá lá, né? O muro. Não, o muro onde eles estão. Das lamentações. Aqui, exato. Ocidental. Isso. Se Alá ouvir a oração dos muçulmanos aqui, ele destrói os judeus que estão ali embaixo. Se Jeová ouvir as orações dos judeus que estão lá no muro agora orando, igual vocês viram ontem à noite, ele arrebenta com os muçulmanos aqui, coloca o templo de Salomão de volta aqui. E se Jesus ouvir as orações dos cristãos, ele tira os muçulmanos daqui, os judeus de lá e coloca Quero Viver ou Mevan bem aqui em cima. Por quê? Porque não tem a ver com lugar. Nós somos o lugar favorito de Deus. Aleluia, glória a Também Deus. destrói o templo, né? Exatamente. Destrói nós. Então, essa a mensagem que Deus, naquele momento que eu e a Lara sentamos ali desolados, e eu fiquei olhando, amor, isso aqui, eu estou muito revoltado, amor. Um monte de islâmico lendo o Corão nessas sombras maravilhosas, e a gente vendo aqueles judeus lá embaixo sofrendo. É um negócio que pega a gente. Mas esse é o entendimento que Deus nos deu e eu queria impartir com vocês. Amém? Pessoal, a gente vai subir em direção à mesquita.